Agora a gente fala sobre a utilização do Gerson, o Caio, Samuel. Busquei aqui o mapa de calor no SofaScore dele em 2024, com um pedaço ali do Tite também, né? Em 2024, e o Gerson. Isso aí é loucura, né? O mapa de calor o mapa dele do Pereira, o Cruzeiro tem duas maluquices aí no time. E aí, obviamente, a gente espera que 2024, ele ainda, em 2024 para 26, pela idade que tem até, fisicamente ele deve entregar algo muito parecido, se não até melhor. Mas o Gerson, com esse mapa de calor, é mais a situação que você destacou, né, Caio? Tem aquele ponto mais vermelho ali pela meia direita mesmo, mas se você for destacar pontos vermelhos, tem para quase todo lado do campo. Exatamente, o Gerson está acostumado e não tem o menor problema de ocupar vários espaços dentro do campo, até mesmo dentro de uma partida, né? Mas fato é que o auge dele no Flamengo foi realmente como um meia pela direita. Você citou bem aí o ano de 2024, em que o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, né? E o Tite começa a estruturar aquele time, mas quem é campeão de fato é o Felipe Luiz, que mantém o Gerson jogando pela direita, né? Porque com o Tite ocorre essa transformação, digamos assim, porque lá no início do Tite pelo Flamengo era o Everton Ribeiro que jogava pela direita, depois o Gerson foi avançando e se encontrou pelo lado direito, e isso condicionou muito o comportamento do Flamengo como um todo, né? Muita gente vai se lembrar, por exemplo, daquela final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, em que Gerson e Wesley se entendem muito bem pelo lado direito, né? O Wesley, que hoje é jogador de seleção, titular da Roma, ele é muito bem desenvolvido a partir do Gerson jogando próximo dele, né? Justamente por esse poder de articulação que o Gerson tem. Mas é onde eu imagino que ele vai, querendo ou não, jogar mais pelo Cruzeiro, até para se achegar ao Matheus Pereira, para aumentar esse poder de criação do Cruzeiro. O Tite, lá na primeira coletiva, até falou disso, né? Que o Gerson pode agregar principalmente no quesito de fazer com que o Cruzeiro articule melhor o jogo. E nada melhor do que ele jogar próximo ao Matheus Pereira. Mas vale pontuar que o Gerson é um cara que atua bem por várias funções. Tem a questão também de jogar como segundo volante, o que pode pesar em um determinado momento é a pretensão do Gerson de ir à Copa, né? Porque é mais fácil ele ir à Copa como segundo volante do que propriamente como meia pela direita, pela concorrência, né? A seleção brasileira tem ótimos pontas, tem o Estevão, que é o titularíssimo pela direita, aí quem pode cair por ali também é o Rodrigo, tem Rafinha, enfim, isso daí pode condicionar esse primeiro momento do Gerson pelo Cruzeiro. Mas o importante é que ele, em qualquer uma dessas funções, é magistral, é um cara de elite dentro do futebol brasileiro. O que deixa a gente empolgado, né, para ver o Gerson em campo com estas características. O Cruzeiro melhora, inclusive, né, porque anteriormente, no ano passado, o Cruzeiro tinha à disposição, por exemplo, sair um jogador do meio de campo, às vezes o Matheus Pereira, às vezes até o próprio Christian, Lucas Silva, quem entrava era o Eduardo. E o Eduardo, obviamente, ele não entrega muito, né? Essa movimentação ali para o meio de campo. Então, querendo ou não, ainda que tenha essa disputa por uma posição, a gente viu o Christian, por exemplo, se que vai ter essa disputa entre Christian e Gerson, o Christian, por exemplo, fez 2 gols aí e mostrou que fisicamente está começando um ano legal. Então o Cruzeiro vai ter qualidade de qualquer maneira, se precisar mexer ao longo da partida ou até mesmo para revezar o seu time. Muitos jogos vem aí, né? Com o Brasileiro, já Libertadores emendando também, logo depois do término também de Campeonato Mineiro. Então o Cruzeiro precisa ter peça nesse sentido de reposição para não deixar cair a qualidade. E o meio de campo ficar ainda mais à afeição do que a torcida está esperando. Agora, a gente fala aqui sobre o mapa de calor do Gerson, tem o mapa de calor do MP, muito para a gente ver onde os dois transitam, né? A comparação ali, né? Porque o Gerson no Flamengo ele jogou muito, né, o Cainho, como direita, centro, né? E já o Matheus é o campo inteiro, né? Olha isso aí, velho. Isso aí é maluquice, velho. Meu Deus do céu, velho.
Que dupla a gente vai ter, hein, velho? É difícil você... até por isso que o Tite não quer nem mexer muito no esquema deixado ali pelo Leonardo Jardim, pelo menos a estratégia inicial de jogo. Eu acho que ele vai colocando ali, adaptando algumas situações, até por conta disso. A gente vê, por exemplo, a liberdade do próprio Matheus Pereira, hein, cara? Ô, Léo, até antes do Caio, né, o Caio? É porque a turma que criou isso nas redes aí, de que seria uma ruptura do trabalho, velho. E a gente aqui, o tempo inteiro, a gente falou, né? Não, gente, não é ruptura, não. Claro que um tem uma característica, o outro tem outra. Eu acho que, em relação ao que o Jardim apresentou, o Tite tem mais possibilidade de variação, né? Do jeito que ele trabalha. Então, só que a turma ficou de retranqueiro, de isso e daquilo. Claro que foi só o primeiro jogo dos titulares, né? Mas nunca ia ter uma ruptura completa do trabalho, até porque o time encaixadinho, né? Só se você for maluco, né? E acho que nisso o Cruzeiro aí trouxe um nome que deu sequência, né? Por exemplo, o outro que tinha, o Pessolano, velho. Aí ia mudar bem, viu? A história ia ter algumas coisas que a gente ia notar já de cara, né, Caio? Então, torcedor que criou essas coisas aí, que o Caio Jorge vai ser, como é que tava falando? Volante, né? Sim, sim. Falando que o Tite iria forçar o Caio Jorge a jogar muito mais de costas. Loucura. Faz o menor sentido. Pô, aquela característica ali do Caio ali, quem não aproveitar é maluco, velho. Com certeza. E o Tite, ao longo da carreira, a gente viu que ele sempre teve uma preferência por um centroavante do estilo do Caio do que de um outro perfil, né? Tudo bem que lá no Flamengo o Pedro jogou bastante com ele, mas o Bruno Henrique, ele vira centroavante com o Tite, né? Ele passa a jogar mais centralizado com o Tite, justamente porque o Tite sempre gostou desse tipo de jogador, desse cara que, claro, tem poder de finalização, mas que faz movimento de ruptura, que faz com que a equipe tenha mais profundidade, né? Então, não tem motivo para ser diferente do Cruzeiro, e eu tenho certeza que o Cruzeiro ponderou muito bem quando escolheu o Tite essa questão também de ideia de jogo, Léo. Não foi só por questão de nome, não foi só por escassez do mercado, foi porque o Tite, além de ser um grande treinador, é um cara que tinha condições, e ainda tem condições, claro, de fazer com que o Cruzeiro seja ainda melhor do que em 2025. Pela capacidade dele de dar sequência àquilo que é bom, ele já mostrou isso no Corinthians, por exemplo, em mais de uma oportunidade. Pelas semelhanças da ideia de jogo com o Leonardo Jardim, e também porque é um cara que é acostumado a melhorar jogadores, né? Geralmente, os caras que caem nas mãos do Tite melhoram, jogam mais do que em outro momento. E quando a gente olha para a seleção brasileira, por exemplo, dá para ver muito jogador melhorando, dá para ver muita semelhança em termos de ideia de jogo. O Cruzeiro ponderou tudo isso, a carreira do Tite está aí. Quem quer falar contra talvez seja por uma má vontade, mas a escolha do Cruzeiro foi coerente em todos os sentidos, como muita gente já falou, né? O Tite não é uma ruptura para o Cruzeiro, ele é uma continuidade, e uma continuidade com uma perspectiva de melhora. O Hélio Almeida falando assim, tem mídia carioca falando que o Paquetá é melhor que o Gerson. Não é nunca. Gerson joga muito em muitas funções. A gente viu muita gente mordida, né? A gente tem que conseguir contratar o Paquetá primeiro para comparar, né? E tem esse detalhe aí. Às vezes o que são jogadores, primeiro, diferentes, assim, apesar de atuarem ali na função do meio de campo, mas você acha a comparação justa, ô Caio? São caras diferentes, Léo. O Paquetá é um cara que sempre esteve mais acostumado a jogar mais próximo ao gol do que o Gerson, né? E desde o início da carreira, eu me lembro do Paquetá naquela final da Copa do Brasil de 2017 contra o Cruzeiro, que ele faz até um gol para o Flamengo, né? O gol que abre o marcador, que deveria ter sido invalidado. Ele tá ali atuando como centroavante, né? Substituindo o Paulo Guerreiro. Então, assim, eu acho que ele até naturalmente tem mais poder de finalização por conta disso, porque atua mais próximo ao gol. Acho que o Gerson, ele é mais articulador
do que o Paquetá, ele é mais cerebral. O Paquetá já é um cara mais de chegada à área, né? Para realmente definir jogadas. Eu entendo a comparação, acho que a comparação está existindo muito por conta do Gerson ter feito a opção de chegar ao Cruzeiro, né? Por conta, claro, também do Cruzeiro ter feito esse movimento muito forte que incomodou os principais rivais, e o Flamengo é um deles, né? E aí, quando se especula o Paquetá por lá, até para tentar de alguma forma diminuir a contratação do Gerson, muitos até da mídia ficam tentando fazer essa comparação, forçar isso. Eu acho muito feio, que cada um tem a sua qualidade, todos os dois, isso daí é inegável, são caras de elite no futebol brasileiro, para o futebol brasileiro, mas até então somente o Gerson foi contratado, né? O Gerson é uma certeza no Cruzeiro. Lucas Paquetá lá no Flamengo, não sei. O Esham recusou, tá fazendo jogo duro, então faz ainda menos sentido ficar fazendo esse tipo de comparação. Não, é que o Paquetá é melhor que o Gerson. Beleza. Tranquilo. Show. E aí? É cada um. Não, melhor que o Gerson. Valeu. Um abraço. E não dá para entender no sentido, assim, se, por exemplo, porque o Flamengo não foi atrás do Gerson, foi? Eu acho que não teve uma... Pelo menos não teve uma... eles dizem que o pai ofereceu e o Flamengo não quis e tudo, não sei o quê. Mas a saída dele lá não foi legal, né? Então, mas cada um com seus problemas aí, né? O Gerson tá aqui, vai estrear quinta. Que Deus o abençoe também, né? Sempre. E vamos lá. E o Flamengo tá tendo que mudar o planejamento lá, porque o bicho tá pegando. Eu vi você falando uma frase outro dia aí, Samuel, que a gente tem que rezar muito pelos nossos. E é Sim. isso. Então vamos lá. O Zé Pereira aqui, ó. Todos vão jogar, isso depende do adversário. O treinador saberá revezar aí as peças. O Márcio, daquele mapa de calor lá, falou que alguém derramou mostarda e ketchup desse quadro aí. O Elson falou, isso é loucura, aquele mapa do MP. O Pinho tá dizendo aqui, Samuca. Samuca, eu quero saber o seguinte, o Gerson vai potencializar o MP ou o MP quem irá potencializá-lo? Cara, eu acho que os dois vão se entender muito. Viu? Eu fico só imaginando aquelas jogadas de quem é inteligente para jogar, faz, né? Toca e passa para receber. Que eu acho que quando vai assistir vídeos aí do Gerson, né? Todo mundo tem isso. E eu fico... eu tenho muito aqui na minha cabeça o jogo do Chelsea contra o Flamengo, né, no Mundial, na Copa do Mundo de Clubes. Né. O que o Gerson fez com o jogo foi, assim, piada. Ele colocou o Chelsea no bolso aí, e o Chelsea com aquele elenco lá dele, né, e acabou ainda sendo campeão da Copa do Mundo de Clubes, o Chelsea, mas é um jogador que ele pode dominar muitas áreas no campo, né. Então, eu acho que um vai potencializar o outro.